Você está ouvindo o FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Eu sou Valquíria Vieira e hoje você vai conhecer um pouquinho mais do jornalista Ricardo Espinosa. Aos 79 anos, ele comemora os 40 anos da Rádio Paiquerê FM. Dono de um bordão que liga seu nome e voz a uma mensagem de otimismo perante a vida, Espinosa atribui o sucesso e a audiência à credibilidade que conquistou na Rádio Alegria. Companhia de quem está a caminho do trabalho, cozinhando, limpando a casa ou dando conta das costuras, a emissora se consolida como fonte de informação, entretenimento e agilidade. Com investimentos, potência de 50 mil watts e equipe comprometida, o maior orgulho de Espinosa, que é pai, avô, patrão, marido, advogado e ex-professor da UEL, é nunca ter entrado para a política. No mesmo local há 40 anos, a rádio que ousou tocar sertanejo no FM se reinventou. Está presente nas plataformas digitais e não perde a sua essência, levar informação ao seu ouvinte de forma clara e popular. É difícil a gente não dizer que ela nasceu quando a gente descobriu que estava entrando aqui em Londrina uma FM recém-inaugurada em Araraquara, chamada Morada do Sol. Nos demos conta, então, que cidades do menor porte de Londrina, algumas, não muitas, já tinham uma emissora de FM. Sem saber por onde caminhar, sem saber como fazer, mas já tinham as emissoras no ar. Entendemos que era tempo da gente procurar ter uma FM em Londrina. Descobrimos os caminhos, o rito burocrático. Existia na época o plano de instalação de emissoras de FM, o chamado plano básico, elaborado na época pelo Dentel, Departamento Nacional de Telecomunicações. Descobrimos que não tinha nenhum canal designado para a cidade de Londrina. Quer dizer, para este plano, para o Dentel, Londrina não existia. Descobrimos que se nós pedíssemos a inclusão de um canal neste plano, isto poderia acontecer. Pedimos, aconteceu, é o canal 255. Até aí, nenhum direito nosso. Aí, pedimos para que fosse aberto um edital de concorrência para alguém instalar em Londrina uma emissora de FM. Na época formaram-se 26 grupos, alguns de São Paulo, alguns evangélicos, outros grupos formados por radialistas, outros por empresários. No frigir dos ovos, na conferência de documentos, na verificação de quem eram os sócios, aqueles que se propunham a explorar, sobraram 5. O nosso grupo, chamado Sistema Paranaense de Comunicação Limitada, 2 grupos de Curitiba, 2 de São Paulo e 1 de Florianópolis. Apresentamos depois todos os documentos e num determinado dia o ex-ministro Euclides Guante de Oliveira, e eu estou contando tudo isso para chegar a um ponto em que você vai se assustar, ele marcou uma audiência para ter uma conversa com cada um dos 5 representantes dos grupos que então sobraram. Eu fui o último do grupo. Ele marcou a conversa comigo para uma sexta-feira à tarde. Fui a Brasília, já levei um discursinho decorado, para dizer para ele o que a gente pretendia, como é que era, como é que seria. Decorei o danado do discursinho, porque alguém me preveniu, Ricardo, ele não toma muito tempo não, viu? Você toma cuidado, fala pouco. Tudo bem. 5 horas da tarde, exatamente, vem o homem lá na ponta do corredor. Me levantei para recebê-lo, uma salinha pequena, 2x2 quando muito. Ele entrou na sala e falou assim para mim: como é que vai o Jaime Canet? Falei: vai bem, ministro. Se você não sabe, Jaime Canet foi ex-governador do Paraná.
um dos homens mais ricos do nosso estado, a começar de Bela Vista do Paraíso, Jaime Canet Júnior. Na época era o governador. Como é que vai o milanês? Falei, vai bem, ministro. Já me desmontou aí, né? Quer dizer, o meu discursinho já foi para as cucuias. Eu tinha perguntado do governador e do homem do jornal da Folha de Londrina aqui, olhou para minha cara e falou assim, quer dizer que o senhor quer colocar uma FM lá em Londrina? Falei, quero, ministro. Cidades do menor porte que a nossa já tem, nós não temos. Aliás, eu quero lhe fazer um convite. Se o senhor nos der a concessão da FM, eu prometo ao senhor que em 40 dias eu coloco a emissora no ar. E o senhor já fica convidado para a inauguração. Sabe o que ele fez? Olhou para minha cara e falou assim, eu não vou poder ir porque deverei estar viajando, mas eu mando um representante meu. Levantou, me pegou na mão e foi embora. Eu saí dali certo de que nós tínhamos ganho a concessão da FM. 36 dias depois de publicada a concessão a nosso favor, eu coloquei a emissora no ar. 5 de maio de 1979. Há um momento muito gostoso que eu gosto de pôr em destaque, porque marcou muito em mim. Nós estávamos montando os equipamentos, instalando o transmissor, colocando a antena no topo aqui do prédio, conectando os cabos de microfone, os cabos de áudio e tudo mais. E 5 de maio de 79, se você procurar no calendário, você vai ver que foi um sábado. Eu havia trazido de São Paulo um engenheiro para botar o transmissor no ar, que era um dos primeiros. E eu fiquei com medo, né? Só consegui trazê-lo porque foi um final de semana. Por sorte, ele está vivo até hoje. Chama-se Mauro Gaeta, mora em Camboriú, e o transmissor era um transmissor da marca Telavo. Não existe mais hoje. Eu estava sentado no estúdio central da rádio, mexendo com fios, com microfone, e eu tinha uma porção de long plays espalhados no chão, que eu havia pedido emprestado para amigos meus, para quando a emissora entrasse no ar, a gente poder ter música para tocar. De noite, no sábado, lá pelas tantas, o Mauro Gaeta, do topo do prédio aqui, lá no teto, gritou para mim assim, Ricardo, põe uma música para tocar aí para ver se sai. Ele havia acabado de conectar o cabo do transmissor na antena. Era o último ato. Eu peguei o primeiro long play que estava mais perto de mim, puxei da... Ele era long play, não tinha CD, DVD, nada disso. Pendrive, quê? Peguei o primeiro, tirei da capa, coloquei no prato do toca-disco, um toca-disco da marca Technics, que até hoje está guardado ali no depósito. Peguei o braço e botei uma música para tocar. Sem querer, eu olhei para um relógio digital que eu tinha ganho do fabricante do transmissor, e o relógio marcou 21h12. Chamou a minha atenção que 21 é 12 ao contrário. E naquele instante começou a rodar aqui na rádio uma música chamada Nabucco, da ópera de Da Vinci, Le Pensiero. Até hoje eu conto isso e gosto sempre de rodar a música. Começamos a tocar a emissora comercialmente, tudo errado, ninguém aceitava, porque só podia tocar música orquestrada, só orquestrada. Roberto Carlos, nem pensar, não, só música orquestrada. Durante um certo tempo tateamos assim, aí entendemos que tinha que mudar, partimos para só música brasileira, mas Tom Jobim, sabe? Deu tudo errado. Ficamos um tempo assim, resolvemos acompanhar algumas emissoras que já existiam e partimos para a música jovem. Deu tudo errado. A emissora ia de mal a pior. Até que um dia, num acesso de loucura, de minha parte, eu descobri que o nosso representante comercial em São Paulo, uma empresa chamada Rede LC, havia assumido a direção da Rádio América de São Paulo. Uma emissora que não existia. Naquele tempo era só Tupi, Bandeirantes, Record, Excelsior. Quem era a Rádio América? Uma emissora pertencente à Cúria Metropolitana de São Paulo.
assumiram a emissora com a responsabilidade de fazê-la crescer, aparecer. E eu fui a São Paulo. A rádio estava explodindo em São Paulo. O Gugu Liberato tinha programa na rádio, a Hebe Camargo tinha programa na rádio. Era uma festa, prêmios lá no chão para dar para os ouvintes todo dia, entrada de cinema, passagem de ônibus, paçoquinha da esquina, uma festa. E eles estavam tocando todo o tempo a música popular sertaneja. Cheguei para um dos diretores e falei: Carlão, ele se chamava Carlão, me dá uma cópia dessa programação. O que você vai fazer, Ricardo? Falei: vou tocar na FM. Ricardo, você ficou louco, eles vão prender você. Falei: amigo, eu não tenho mais nada para perder. Ele me deu a cópia e num dia 28 de fevereiro de 1986, às 6 horas da manhã, eu comecei a tocar na FM Roberto Carlos, Chitãozinho, Chororó, Tonico e Tinoco, Sérgio Reis, e foi por aí afora. A nossa grande sorte é que no Brasil inteiro, todas as emissoras de FM daquele tempo tocavam uma danada de uma música, uma porcaria, uma música chamada Julieta. Vocês não são daquele tempo. Procurem saber. Julieta tá me chamando. Julieta tá me chamando. Menino do céu. Eu tive que tocar a música de hora em hora. Ainda hoje, pelo que eu saiba, nós temos um recorde de telefonemas. 525 telefonemas das 7 às 19, pedindo num dia só para tocar a música. E isto foi por uns dias, 15 dias, 20 dias, um mês. Aí foi acalmando, acalmando, acalmando. E a nossa programação estilo povão foi se firmando, se firmando, se firmando. E nós chegamos a 5 de maio de 1979, com ela sendo líder de audiência no Ibope há já não sei quantos anos e merecendo o respeito e admiração do público ouvinte. É uma das 3 FMs mais potentes do interior, no sul do Brasil. Ela trabalha com 50 mil watts de potência. Tem a nossa, tem uma emissora em Santa Catarina, Chapecó, e uma terceira, não sei se é verdadeiro isto, em São José dos Pinhais. Só estas 3 trabalham com 50 mil. Outras poderão ter um dia esta potência, perto da nossa não. No 98.9, para vocês terem uma ideia, nós temos 5 emissoras na região. Uma FM chamada Pérola, na cidade de Birigui, uma em São José dos Pinhais, tem a Rádio Paiquerê FM, tem a Rádio de Chapecó e uma quinta que eu não sei onde é, 98.9. Fim da história. Você não quer perguntar para mim como é que nasceu e eu quero que você seja muito feliz? Eu quero. Quer? Certo dia eu estava em São Paulo, me preparando, é sério isso? Sim. Me preparando para ir trabalhar, representar a nossa emissora. Eu tinha umas visitas para fazer, comprar um material na Rua Santa Efigênia. E no quarto do hotel hospedado eu estava no banheiro fazendo a barba. Um radinho ligado. Sempre levei um radinho comigo, né? Porque você liga para isso, né? Sim. Não sei, eu liguei o rádio e entrou lá, ó, um jornal. A gente falou disso, falou daquilo, falou disso, falou daquilo, e eu estou fazendo a barba. Sozinho no quarto, sem barulho nenhum. De repente ele falou assim: termina aqui mais esta edição do seu jornal. Seja feliz. Quando ele falou seja feliz, eu parei de fazer a barba. Falei: mas isso não é jeito de desejar para o cara ser feliz, pô? Né? Até porque o cara falou com uma má vontade danada. Eu acho até que ele falou querendo que o cara tropeçasse ali na frente, ou coisa que eu acho. Falei: se você desejar para um cara ser feliz, você tem que desejar com vontade, né? Você tem que, né? E foi o que eu fiz. Voltei da viagem e aí nasceu Folha de Londrina. Hoje, mais do que ontem, eu quero que você seja muito feliz. O rádio, como uma ferramenta de lazer. Tem muitas pessoas que estão trabalhando, estão ouvindo rádio, dirigindo. Como é que o senhor enxerga, poderia definir o rádio nesse sentido? A pessoa está trabalhando, a dona de casa, a funcionária, e ele está ali te informando. Como o senhor defende o rádio? Você já se sentiu sozinha
na multidão. Você já se sentiu sozinha na multidão? Já se viu só? O rádio não permite que isto se repita. É a sua companhia. É insubstituível. Quando a televisão começou a crescer, disseram que era o fim do rádio. O imediatismo do rádio é insuperável. Hoje em dia, as emissoras de TV já dispõem de uma unidade móvel, já cobram um acontecimento com relativa rapidez ou coisa que vale. No rádio não tem relativa rapidez. No rádio é rápido, é na hora, é em cima. E ele é companheiro. Você já viu alguém que tem televisão no banheiro? Mas tem rádio. Hoje o rádio está no teu celular. Alguns já têm até a TV, mas o rádio chegou primeiro. E o rádio tem algo mais extraordinário ainda, eu sempre entendi assim. O repórter contando um acidente, falando de um evento, explicando o que aconteceu ou o que está acontecendo, ele põe você para pensar, a imaginar, nossa, como é que será que bateu, foi de frente, nossa, ele está falando. A televisão não põe você para pensar, ela mostra para você e aceite como quiser. No rádio, o rádio faz com que você construa aquilo que está sendo falado. Ele é insubstituível. Vamos lá. Em relação à evolução, tecnologia, a rádio se mantém, mesmo alcance, mais ainda. Mas como é que se enxerga o avanço da tecnologia e aquela qualidade que o repórter tem que manter desde quando a rádio surgiu? Veja bem, isto veio num crescimento, né? O começo do rádio, ou então rádio AM, né? Não tinha ainda gente experiente para fazer. Não tinha curso de jornalismo nas nossas universidades. Aqueles que se arvoraram em poder crescer dentro do rádio, ficavam na porta da rádio escutando o cara falar. Procurava emprego na rádio. O que você sabe fazer? Não, eu faço qualquer coisa. Que qualquer coisa? Isso não existe. O tempo foi passando e as coisas foram ganhando experiência, né? Naquele tempo, e eu me lembro, eu quando comecei, em 1900 e epa, faz tempo, eu era o operador. Isso que hoje muitas FMs fazem, do operador ser o locutor, isso eu fiz em 1900 e não sei quanto. Eu abria a rádio de manhã às 6 da manhã, era o locutor e era o operador. Então, isto foi crescendo normalmente. Hoje, se nós existimos, e eu também sou jornalista profissional, se nós existimos, se deve a uma evolução. A evolução do ser humano, a evolução da tecnologia, a evolução do conhecimento e tudo mais. Quanto tempo? Desde quando começou. Faz tempo. E o que não pode se perder no meio da tecnologia em relação ao jornalismo? O amor à profissão. Eu sempre tive um respeito muito grande por isso. Desculpem a falta de modéstia. Desculpem. Eu sou jornalista honesto. Não pensem vocês que eu só recebo elogios. Vez em quando vem cada mensagem pelo WhatsApp me derrubando. Não derrubaram ainda. Eu tenho consciência de a crítica que está sendo feita a um comentário meu, a uma posição minha, é porque o ouvinte quer discutir o assunto. E eu sempre tive comigo, eu tenho uma saudade muito grande do meu velho pai. Meu pai, eu não tenho vergonha de dizer, foi um dos homens mais ignorantes que eu conheci na vida. Meu pai era ignorante mesmo. Ignorante não é ser burro. Ignorante é aquele que ignora. Quem ignora é porque não sabe. Ser burro é outra coisa. Do meu saudoso pai eu guardei algumas pérolas. Ricardo,
Uma cidade é grande quando chove numa ponta e não chove na outra. Se chover e molhar tudo, a cidade é pequena. Ricardo, estude, viu? O saber não ocupa lugar. E eu entendo. Eu gosto muito quando não que eu cometa o erro premeditadamente, mas eu fico muito feliz quando eu erro ao pronunciar uma frase, erro em alguma coisa e o ouvinte em casa me corrige. Isso é muito bom. É muito bom ser corrigido por aquele para quem você trabalha. Isto me realiza profissionalmente. Aquele momento na catedral, na missa, foi muito especial para o senhor? Você imaginava, Nossa! Viver esse momento assim? Foi. Eu confesso a você que eu fui para a missa com frio na barriga. Fui. Eu já sabia, ali as meninas aqui do Marco que já haviam pré-determinado que eu ia fazer o comentário de abertura. Só. Mas aí depois lá na sacristia o padre disse, eu falei, Ricardo, antes da bênção você fala alguma coisinha. Rápido, hein? Rápido, hein? Fala alguma coisinha, tá? Falei, sim, senhor. E eu assisti a missa. Aí quando chegou a minha vez, foi aquilo que você assistiu. Graças a Deus foi uma alegria muito grande. Valeu. Em relação ao comentário... Lá atrás. O comentário da missa ou o comentário final? O final. Final. O senhor deve receber crítica também. Sim. O comentário é corajoso, né? Eu procuro sempre fazer um comentário, primeiro, elucidativo. Segundo, fazendo com que o ouvinte se convença de que o que eu estou falando é o que eu penso, é o que eu quero, é o que eu acho. E terceiro, não tiro a minha cabeça do prêmio, eu fico com ela exposta. Por isso eu aceito críticas e fico feliz quando me corrigem. E muitas pessoas tomam conhecimento do assunto pelo comentário. Sim. E aí elas vão atrás se informar melhor. Também, felizmente, né? Você nasceu aonde? Eu sou caipira da Alta Sorocabana. Eu sou ali de uma cidadezinha pequena chamada Paraguaçu Paulista. Está depois de Assis ali, Presidente Prudente. E o rádio, quem influenciou o senhor em relação a ouvir rádio, gostar dessa companhia? E menina, essa é uma outra história. Pode contar. Eu era congregado mariano da Igreja Católica e o padre, falecido padre José Serdã, entendeu de fazer uma campanha para pintar a sede da congregação mariana, lá na minha cidade. Arrumaram de fazer um show no salão da congregação. Convidaram o artista para cantar, o artista não sei o que, esqueceram de convidar quem poderia apresentar o show. Na hora eu falei, o que é para fazer? Tem que falar o nome. Eu falei, deixa comigo. Eu nem sabia o que eu estava fazendo. Apresentei o show. Havia um cidadão chamado Amaury Caldini, que na época tinha um programa de auditório na Rádio Marconi de Paraguaçu Paulista, que hoje já não existe mais. Eles fecharam a emissora ao invés de migrar para o FM. Acharam melhor fechar a emissora. Que pena. E quando terminou, ele estava, vai amanhã lá na rádio, uma hora que tem o programa lá, você me ajuda a apresentar lá. Ele achou que eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia nada. Eu fui para lá, no domingo, no outro dia, uma cara de pau, né? Ajudei ele a falar, eu falava uma coisa, ele falava outra. No outro domingo se repetiu. No terceiro ele não foi mais e eu fiquei. 2 anos se passaram. Fui a gerente da emissora. Ela pertencia a uma rede de emissoras chamada Rede Piratininga. Eles tinham 22 emissoras no interior de São Paulo. Uma era ali. Tinha Presidente Prudente, tinha Indiana, tinha Paraguaçu, Assis, Ourinhos, por aí fora. Esse momento que o Amaury falou, tem que apresentar, o senhor tinha que idade? Nesse dia do evento e que... 14 anos. Não acredito. Verdade? Menino. Eu era congregado mariano, eu era quase coroinha ainda da igreja. O senhor teve irmãos? 3. E todos tinham essa... Não, só eu. O único maluco da família fui eu. Mas aí, passados uns tempos, eu fui chamado a São Paulo e me promoveram. Eu fui montar a Rádio Piratininga de Franca. Fui terminar a instalação
montei a rádio, coloquei no ar, deixei a Rede Piratininga 4 anos depois e passei para uma outra empresa chamada Emissoras Coligadas. Eles tinham 28 rádios no interior, Paraná, São Paulo e Minas. E eu fui promovido e fui... Quando eu soube que eu ia para Mogi das Cruzes, eu perguntei para o diretor, eu falei, mas escuta, onde é que é Mogi das Cruzes? Ricardo, colado com São Paulo. Quando ele falou isso, o tonto aqui, né? Falei, pronto, é agora que eu vou explodir. Você já pensou eu em São Paulo? Que furo na água. Realmente Mogi das Cruzes é subúrbio de São Paulo, né? Mas em Mogi só se escutava Tupi, Bandeirantes, Record, menos a Rádio Marabá de Mogi das Cruzes, da qual eu fui ser gerente. Fui gerente lá 3 anos, aí me transferiram para Londrina. Eu vim assumir a Rádio Clube de Londrina, que hoje parece que tem outro nome, né? Parece que vai migrar para a FM também. Trabalhei na FM ali, me levaram de volta para Franca, eu fui dirigir a PRB5, Rádio Clube Hertz de Franca, uma das primeiras emissoras de AM do Brasil. Aí um dia quiseram me transferir para lá em Minas Gerais. Eu esqueci o nome da cidade. Eu falei, não, para parar, eu não trabalho em circo, eu não paro em cidade nenhuma. Eu já tinha as crianças para estudar, né, a família formada. Falei, não, aí eu pedi demissão e voltei para Londrina, em 1973. E desde então, eu estou aqui. A família constituída, né? Eu tenho o Dr. Sérgio Ricardo, que é médico, tenho o Márcio, que hoje já dá uma mão para o ratinho no governo do estado, está lá na Araucária, não sei o que lá, e ele ficou 5 anos na França, tem curso nos Estados Unidos, está lá. A Bel está aqui comigo e a Mara, que é chefe aqui na rádio. Um detalhe que eu quero que você anote. A Rádio Paiquerê FM é a única rádio do Brasil que tem um departamento chamado DE. Porque toda rádio tem o departamento artístico, né? Tem o departamento técnico, tem o departamento pessoal, não tem? A Rádio Paiquerê FM tem todos estes e mais o DE, Departamento de Encrencas, que é a Mara quem cuida. Encrenca, tudo com ela. 4 filhos. 4 filhos. Avô, marido, empreendedor, pai, patrão, radialista, jornalista, está esquecendo de alguma coisa? Advogado e ex-professor da UEL. Se é para fazer, vamos fazer, ué. Tem uma superstição? Superstição em relação ao trabalho, à rádio? Alguma mania? Tenho. Qual é? Tenho muito medo de você continuar olhando para mim, ouvindo o que eu estou falando, não, e ficar pensando, meu Deus do céu, onde é que eu fui amarrar minha cabrita? Imagine, é a única superstição que eu tenho. Imagine, de verdade, a gente está honrado aqui, né? Nada disso. Queria saber como que é para o senhor estar marcado na lembrança de tantas pessoas, porque o meu avô ele nos deixou em 2015, mas uma lembrança que eu tenho é dele me levando para a escola e todo dia de manhã eu ouvindo a voz do senhor pela rádio. Como que é para o senhor ter todas essas pessoas com o senhor na lembrança? Veja bem, eu tenho alguns destaques. Primeiro, eu procuro não mentir para quem me ouve. Faço tudo para não ser um mentiroso. Segundo, eu procuro ser amigo de quem me ouve. Porque eu sei que, embora prestando um serviço, falando na rádio, se ele é meu amigo, eu me sinto mais feliz. Terceiro, eu tenho 99 defeitos, só uma qualidade. Eu consegui não usar o microfone para ser político. Eu tenho 3 ou 4 momentos da minha vida vividos dentro do rádio com o empurrão para ser político que você não imagina. Eu fugi de todos, não aceitei nunca e jamais serei um político. Eu sou um profissional do rádio, eu sou um jornalista. Assim como um médico faz da sua profissão verdadeiro sacerdócio, e eu me orgulho disso do Dr. Sérgio Ricardo Espinosa, eu, locutor da rádio, jornalista, faço da minha atividade também sacerdócio. Só por isso. Em relação a ser tão
ouvido, estar na memória das pessoas, né? O senhor ainda consegue não ser reconhecido na rua? Sim. Ah, isso é bom? Como que é? Não, aí eu me apresento. Aí eu me apresento. Eu vou dar um exemplo para você. Eu faço fisioterapia 2 vezes por semana, lá na clínica do Dr. Sidônio, ele e a Vânia, a esposa dele. A esposa é que cuida de lá, né? Então, às vezes eu chego assim, né? Um me reconhece, o outro não, mas 5 ou 6 ou não. Aí eu falo, oi pessoal, bom dia. Aí já me reconhece, é ele. Fica fácil. Eu me apresento e pronto. E já aconteceu assim, numa situação mais formal, de estar fazendo um pagamento, o senhor está lá discreto e a pessoa fala, essa voz... Mas todo dia. Na fila do banco, né? Isso é todo dia. Ó, essa voz, você é ele, não é? Sou. Isso tem. Em tem muito. relação a estar plantando em outras pessoas esse desejo de ir para a rádio, o senhor tem esse feedback também? Fala assim, olha, o senhor é uma inspiração, o jornalismo que o senhor faz no rádio é o que eu considero ideal. Já está formando outros. Eu tive não, 2. Um faleceu recentemente. Eu fui admirador do Ricardo Boechat. Aliás, eu tenho uma lembrança dele muito gostosa. Há 2 anos atrás eu fui a Brasília num congresso de rádio e o Ricardo Boechat foi um dos mediadores de uma palestra. O apresentador do congresso estava sendo o âncora do SBT, como é que chama o âncora? Carlos Nascimento. Carlos Nascimento. Carlos Nascimento apresentando o congresso e o Boechat, um dos mediadores. Ao terminar a palestra em que o Ricardo participou, todos foram sentar-se. Ele foi lá e abraçou o Carlos Nascimento numa demonstração de amizade, de respeito e de carinho. Isto marcou em mim. Eu já era amigo dele há muito tempo. Tirei uma foto com ele. Foi o dia que eu aprendi a fazer selfie. Porque eu pedi para tirar foto com ele e estou tentando fazer o danado do selfie e não conseguia. Ele falou para mim assim, vai aprender a lidar com esse de lá, depois você volta aqui que nós fazemos. Aí eu aprendi a lidar e voltei. E eu aprendi a fazer jornalismo sério e honesto com um homem chamado Corifeu de Azevedo Marques, que eu não conheci em vida. Hoje é nome de rua em São Paulo. Eu morei do lado da Pronto. Corifeu de Azevedo. Ele apresentava o Jornal Falado Tupi na Rádio Tupi de São Paulo. O que ele fazia na época é o que eu faço hoje. O locutor, ou um outro locutor, ou um casal, lia a notícia e ele comentava. A cópia eu tirei dele. Me sinto orgulhoso de ter copiado um líder, um jornalista sério e que me ensinou isto. Corifeu, você morou perto ali? A rua em São Paulo, né? Corifeu de Azevedo Marques. Foi assim. Agora, se alguns me seguem, tentam imitar, eu fico feliz. Puxa vida. Eu não acho que eu sirva de exemplo. Não, nada disso. Eu procuro fazer bem feito e sempre que posso faço. E quando não consigo, paciência. Mas, tudo bem. Olha só. E como é que é estar aqui nesse miolo, nesse coração da cidade? Assim, você pode descer e ver o movimento, sentir as pessoas? Por estar aqui há 40 anos, que a rádio nasceu aqui. Nasceu numa sala em cima e a torre onde está hoje, a nova. Eu acompanhei isto, acompanhei a evolução do calçadão, as transformações, né? Cansei de ver Dom Geraldo Fernandes passeando ali no bosque, tantos outros. Né? Hoje eu até que estou um pouco mais feliz, que eu sempre reclamei do abandono do centro da cidade. Hoje o prefeito Marcelo Bellinati está recuperando praças e chegou na Praça da Bandeira. Você deve ter visto quando passou por ali, pessoal pintando os postes, recuperando os bancos e limpando. Estou muito contente. É o coração da cidade. Eu vivo aqui, 40 anos aqui, todo dia. Eu venho aqui, inclusive, no domingo. Se não antes, depois da missa. Porque eu sempre frequentei a missa da tosse. Que o padre sempre tosse de manhã. Nós apelidamos de missa da tosse. Então eu saio de casa também às 6 e pouco da manhã, venho aqui, vejo alguma coisa e vou para a missa. Ou vou para a missa e passo aqui depois. O senhor já viu muita coisa, né? Já. E com as crises eu aprendi muitas também. O rádio, graças a Deus, eu sempre testemunhei isso. Nas crises, nas dificuldades de mercado,
no encolhimento da economia, o rádio sempre cresceu. Sempre cresceu. Tenho para comigo uma outra lição do meu velho e querido pai. Ricardo, se você encontrar pessoas chorando, não chore também. Procure vender lenços. E foi o que eu sempre fiz. Eu tenho um amigo, o Dr. Nobu Acegava. Outro dia eu me encontrei com ele lá na Unimed. Doutor, como é que vai? Tudo bem? Como é que está a saúde? Ricardo, está ótima. Eu trabalho o dia todo, eu não tenho tempo para ficar doente. É o homem que criou o Hospital Oftalmo. O trabalho para mim me faz muito bem. Eu não estou querendo me exibir, absolutamente. Mas, no domingo, quando eu venho aqui, no feriado, quando eu passo por aqui, ou coisa que vale, é porque é o meu local de trabalho. É uma outra casa que eu tenho. Trabalhar me faz muito bem. Eu não sei por que tem gente que fala em crise. Certa vez a Associação Comercial, numa época de crise, eu não vou me lembrar mais direitinho como é que foi, mas eu me lembro que nós da imprensa fomos chamados, o João Milanês principalmente, para dizer uma coisa. Lembra de quando criaram Brasil, ame-o ou deixe-o? Lembra disso? Em Londrina nós fizemos algo diferente. Desculpe a modéstia, né? Mas a ideia de cada um, mas o distinto cavalheiro aqui teve a ideia da frase: produzir, vender, comprar. Eis a solução. Eu entendia que não tinha que falar de crise. Vamos acabar com a crise, vamos combater a crise. Se você falando vamos acabar, você fala da crise. Eu falei, não, tira essa palavra daí. Produzir, vender, comprar. Eis a solução. E aí fizeram campanhas e o comércio entrou junto, e a associação comercial, e foi. Saímos da crise. Tudo bem. Foi no tempo do Wilson Moreira, acho que não. Não lembro mais. Seu Ricardo, e essa credibilidade? O senhor atribui a quê? O senhor foi conquistando credibilidade de que maneira, assim, junto ao ouvinte? E os eventos que vocês fazem também são um sucesso, né? E junto também aos artistas. Assim, graças a Deus. Essa credibilidade, o senhor poderia dar uma dica? Assim? Não é questão de dica. Nesta conversa toda que nós tivemos, desde que você chegou, eu já falei várias vezes da seriedade, né? A gente procura ser honesto, procura ser correto, né? Procura, se é para falar ao ouvinte, fale para você ter certeza que ele sentiu o que você falou. Se você tem que provar alguma coisa, prove que você está certo. Se você quer dizer que você pede desculpas, peça desculpas mesmo. Reconheça que errou. Seja profissional correto em tudo que você fizer no seu trabalho. Mas isso não precisa ser só no rádio, não. Você lá no jornal, a pessoa que atende na loja que vende eletrodomésticos, o menino que vende um par de meia aqui no calçadão, desde que isto seja feito com honestidade, traz credibilidade. Não tenho que inventar. Já inventaram a roda. Eu costumo brincar. Já inventaram a roda e tem um detalhe, né? A roda é redonda. Olha que coisa linda, não é mesmo? O senhor quer deixar uma mensagem além da... Quero. Então... Muito obrigado. Todo o coração, muito obrigado. Se eu conseguir ser útil, isto me deixa muito feliz. Se eu não conseguir, saibam de uma coisa. Ter recebido vocês aqui, para mim, já foi uma alegria. Hoje, o meu dia de trabalho está sendo recompensado mais ainda. Voltem sempre. Tragam sempre esse otimismo. Tornem-se sempre profissionais capazes, corretos, honestos. Não se deixem levar por qualquer outra motivação que não seja trabalhar com honestidade. Um abraço. Voltem sempre.